Olá, graça e paz. Obrigado por estar conectado em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, na Primeira Igreja Batista de Assisita, classe que funciona alternativamente às 8 horas de cada domingo. Você pode também ter acesso a todos os conteúdos ministrados aqui, conectando-se no YouTube, na página da PIBA Assisita, e clicando em EBD das 8 horas. O título do estudo de hoje é A Igreja, Organismo e Organização. É o estudo número 11. Repetindo, o título é A Igreja, Organismo e Organização. Que Deus nos abençoe no entendimento daquilo que Ele quer nos falar através desse conteúdo. Bem, irmãos, que hino maravilhoso, não é mesmo? É o hino 456 do cantor cristão, o estandarte dessa igreja. Esse hino foi escolhido porque o seu conteúdo está alinhado com o conteúdo do estudo que nós vamos apresentar. Então, que Deus possa nos abençoar nessa jornada e entendendo que não só as palavras desse hino, o estandarte dessa igreja, levantemos sem temor, ela é a muito amada esposa do nosso bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz, somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus. Não só esse conteúdo, essa letra, mas também a palavra de Deus que nós vamos ler daqui a pouco, o conteúdo do estudo, possa nos estimular naquilo que é esperado de todos nós, os cristãos. O estudo desta ocasião, como já foi mencionado, a igreja, organismo e organização, ele é sustentado pela passagem bíblica que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16. Eu gosto de recordar a fonte ou as fontes do conteúdo que a gente ministra. Nós estamos utilizando como literatura base a revista Práticas Bíblicas, editada e distribuída pela Convenção Batista Mineira. Nós temos utilizado esse compêndio que fala, na sua primeira parte, sobre a igreja e na segunda parte, sobre a família. Por enquanto, nós estamos abordando
os estudos relacionados à igreja. E hoje o estudo número 11, a igreja, organismo e organização. Mas nós também utilizamos outras fontes para enriquecer a nossa apresentação, e é justo que a gente dê os créditos, os devidos créditos. E eu quero citar aqui crédito a um estudo, uma apresentação do pastor Augusto Nicodemos, que se encontra lá no YouTube, nesse endereço aqui. Também eu utilizei referências lá da Igreja Batista em Atibaia, na sua congregação de Socorro. Também o endereço está aqui para ser acessado. Consultei a Wikipédia para obter alguns significados, alguns sinônimos, e também o hino que nós ouvimos parte dele, o estandarte, que é o hino 456 do cantor cristão. Então, essas são as referências bibliográficas que estão sendo utilizadas no estudo de hoje. Como vocês já têm costume de me ouvir, eu gosto sempre de fazer um nivelamento de algumas frases ou, às vezes, algumas palavras para que o entendimento possa ser facilitado do conteúdo que é ministrado. Eu achei por bem aqui explorar um pouco mais sobre as definições de organismo e organização, uma vez que o título do estudo é A Igreja, Organismo e Organização. Acho que será oportuno a gente recordar o que significa cada uma dessas palavras. Num primeiro momento, eu busquei no dicionário a definição de organismo e organização, um conceito básico, aquilo que é natural para todos que forem pesquisar, vão encontrar essas definições. Com uma lente voltada para a biologia, vamos encontrar que organismo é forma individual de vida, qualquer corpo constituído por órgãos, organelas ou outras estruturas que interagem fisiologicamente, executando os diversos processos necessários à vida. Então, isso significa organismo dentro do conceito básico. Já organização significa o seguinte: é a união de pessoas, ideias, ideologias e recursos para atingir objetivos. Está relacionada com uma estrutura organizacional que trata da forma como essa organização será realizada, seus métodos e estruturação para agir. A organização existe para servir às necessidades e desejos das pessoas. Portanto, essas são as definições de um conceito básico de organismo e organização. Dessas duas palavras, utilizando a lente abordagem da eclesiologia. Nesse sentido, é o ramo da teologia cristã que trata da doutrina da igreja, da origem, das características, das marcas, da função, da organização, da forma de governo, da disciplina, dentre outras coisas. Então, nesse cenário de definição, organismo, a igreja sendo entendida ou definida como organismo, ela é a noiva, ela é a lavoura, é o edifício santo. A igreja primitiva retrata em Atos, nos capítulo 2 até o capítulo 6, o exemplo perfeito de um organismo vivo. Os irmãos socorriam os mais necessitados, repartindo bens e alimentos, ninguém considerando seu aquilo que possuísse. Isso é o organismo, a igreja, a lavoura, o edifício santo. Já organização, nessa perspectiva da igreja, significa um conjunto de pessoas
ou um processo onde várias pessoas buscam um relacionamento a fim de atingirem um objetivo comum. É uma organização, uma vez que perante a lei dos homens tem que ser organizada em pessoa jurídica, com estatutos, sede, diretoria e outras exigências legais. Então, aí terminamos essa conceituação do que significa organismo e organização. Podemos, então, caminhar e ler agora o texto bíblico que dá sustentação para o estudo. Conforme já mencionado anteriormente, o texto é a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículos 11 a 16, que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus nos abençoe através da sua palavra lida. A igreja, como corpo de Cristo, é organismo espiritual e operante nesse mundo em sintonia e em favor de sua cabeça, Jesus. Ao mesmo tempo, possui uma estrutura temporal, o que faz com que possa ser identificada como organização. O aspecto da igreja perceptível ao mundo é sua organização, seu patrimônio físico, suas instalações, seu endereço, sua documentação como associação religiosa, seus frequentadores. Como organização, a igreja realiza cerimônias, constrói, busca o reconhecimento legal de acordo com os estatutos civis, registra atas, arrola seus membros e pratica beneficência. Espiritualmente, porém, a igreja é um organismo vivo, indivisível, composto pelos servos e adoradores de Deus, nascidos de novo pelo Espírito, do qual dependem para viver e progredir. É este organismo que permaneceu inabalável, mesmo quando todo o aparato eclesiástico estava voltado para o secular, voltado para o terreno, voltado para os aspectos políticos. É este organismo que prevalecerá até o fim estabelecido por Deus. O escritor do estudo, ele fez uma divisão da sua abordagem em 2 tópicos, que nós também vamos respeitar aqui. O primeiro tópico, ele destacou um organismo, uma cabeça. O segundo tópico, uma organização necessária. Assim, nós vamos destacar o primeiro tópico, que é um organismo, uma cabeça. A metáfora de Cristo como cabeça da igreja é empregada para demonstrar o seu senhorio sobre o seu povo, que existe para adorá-lo e realizar sua vontade. Ao mesmo tempo, serve para apontar dependência e identificação da igreja em relação a Cristo. Segundo Paulo,
Cristo é o cabeça, o que tem a direção, a capacidade de governar. A igreja é o corpo, agindo em sintonia fina com a mente de Cristo, conforme Colossenses capítulo 1, versículos 18 a 20, que assim diz: Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. A igreja só será plena em sua vida e em sua missão se estiver absolutamente cheia e em harmonia com o seu Senhor, conforme está em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que assim diz: E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Assim, vamos agora passar para o segundo ponto do estudo: uma organização necessária. Tornar-se uma organização foi uma necessidade da igreja surgida logo nos primeiros anos de sua existência. Depreende-se isto de fatos e atos realizados por igrejas no Novo Testamento. Podemos evidenciar com algumas passagens bíblicas. Por exemplo, no livro de Atos, no capítulo 11, versículo 22, fala, entre aspas, da igreja que estava em Jerusalém. Provavelmente foi a primeira igreja a se organizar. Nesse mesmo livro de Atos, no capítulo 13, versículos de 1 a 5, a igreja de Antioquia é destacada por sua organização ao enviar missionários ao campo. Está lá escrito assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também como companhia e auxiliar João. Continuando utilizando o livro de Atos, agora no capítulo 20, no versículo 17, está registrado: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E é interessante notar que o nível organizacional, neste momento, já exigia mais de um dirigente. Os presbíteros convocados pelo apóstolo são também chamados aqui de bispos e pastores, conforme o versículo 28, o que demonstra que eram os líderes daquela igreja. Assim diz o versículo 28, desse capítulo 20 de Atos: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A organização, então, que já havia sido prescrita por Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 e 20, ou melhor, de 15 a 20, ao estabelecer os níveis ou instância para a disciplina do cristão, foi tornando-se mais complexa como consequência de necessidades surgidas no seio da igreja. A necessidade de se fazer
tudo organizadamente, é elogiada pelo apóstolo Paulo ao se dirigir aos colossenses, dizendo que se alegrava ao saber que aquela igreja aliava a boa ordem com a firmeza do evangelho de Cristo Jesus. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 5. O importante é não se esquecer que a organização é necessária como meio para se alcançar os alvos propostos à igreja organismo, o corpo de Cristo. É preciso que haja organização para esse objetivo final ser alcançado. Muito bem, agora nós vamos para as considerações finais. A igreja, organismo e organização é um tema que os teólogos nos ajudam a entender com uma divisão clássica entre igreja invisível e igreja visível, respectivamente. A igreja invisível, universal, divina, perpétua, é composta por todos os salvos de todas as épocas. Ela não é perceptível ao olho humano, porque nós não temos certeza de quais são aqueles que são realmente salvos. Os componentes dessa igreja invisível são todos aqueles que, no decorrer da história da humanidade, se arrependeram dos seus pecados e creram no Messias que havia de vir antes de Cristo e no Messias que já veio depois de Cristo. Essa igreja, ela é pura, ela é perfeita, ela é a igreja una, indivisível, e ela está no mundo todo, e só tem ela. É o povo de Deus que na Bíblia é referido como sendo a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, a esposa do Cordeiro. Enfim, essa é a igreja ideal. É essa igreja que entrará na vida eterna, no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça e da qual nós fazemos parte mediante a fé em Cristo Jesus. Essa igreja invisível, ela se expressa aqui neste mundo através da igreja visível, que é a reunião de todos aqueles que professam a fé em Cristo, que se reúnem para ser edificados, ouvir a palavra de Deus, pregar o evangelho e cultuar a Deus em espírito e em verdade. Essa igreja visível, igreja institucional, igreja local, a igreja organização, ela é imperfeita, ela é incompleta. Daí as diferentes denominações, e ela cessará de existir na vinda do Senhor Jesus, ficando apenas a igreja invisível, isto é, o organismo. Porque o organismo, a igreja invisível é una, ela é universal, e é ela que entrará na eternidade com o nosso Deus Salvador. Para a igreja visível, a igreja organização, que é de natureza física, Deus confiou a sua administração a nós. E tudo deve ser feito de forma para contribuir para a sua saúde espiritual. As duas formas, isto é, a igreja organismo e a igreja organização, ambas devem se completar. A igreja sem boa administração pode causar muitos problemas. Um exemplo bíblico é a igreja de Corinto, a quem Paulo, o apóstolo, escreveu a fim de estabelecer a ordem entre seus membros. Como parte da igreja organismo, não devemos ser ignorantes quanto à sua natureza espiritual. E como membros da igreja organização, a igreja física, devemos contribuir para o bom andamento da mesma, servindo uns aos outros
como membros do corpo, a quem pertencemos e a quem representamos. Assim, encerramos suplicando a Deus, ao Senhor Deus Pai, que nos faça entender e achar o ponto de equilíbrio. Esse é um dos maiores desafios do cristão, encontrar o ponto de equilíbrio entre a igreja organismo e a igreja organização. A igreja invisível e a igreja visível. Esse é um desafio muito especial na vida do cristão. E que Deus nos ajude a compreender e nos capacite, nos habilite a buscar, identificar, achar esse ponto de equilíbrio, porque ambas são complementares, ambas devem ser consideradas, a igreja organismo e a igreja organização. E que levantemos o estandarte dessa igreja sem temor, pois ela é a amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante verdadeiro que a conduz, e nós, os seus soldados desta igreja de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nesse sentido, que Ele abra as nossas mentes e nos faça compreender a sua vontade. E assim, meus irmãos, eu vou convidar agora, para encerrar a nossa aula, vou convidar para orar a nossa aluna, que também é secretária da nossa classe, a nossa irmã Janete Frosati. Ela vai nos conduzir em oração. E, no final da oração, nós estaremos despedidos de mais esse encontro da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista, na classe das 8 horas de cada domingo. Você é convidado para o próximo domingo. Então, oremos com a nossa irmã Janete. Bom dia, meus irmãos amados. Graça e paz. Apesar da saudade ser grande, né? Estamos felizes, pois o nosso Deus está sempre conosco. E a nossa confiança e esperança estão nele. O nosso estudo, né, da EBD desta manhã tem como título A Igreja, Organismo e Organização, assim como o irmão Cordeiro, né, já pôde nos ensinar. E tem uma aplicação para a vida muito interessante, dizendo assim: sabemos que é muito importante estar unido à igreja organização, arrolado como membro, participando das atividades e cumprindo os compromissos. E aí vem a pergunta, né? Como você tem aplicado essa verdade em sua vida? Então, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Deus, por todas as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Obrigado pelo grande amor do Senhor por nós. Mesmo nestes tempos difíceis, meu Deus, o Senhor tem nos dado condições de continuarmos a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Ó Deus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, tão preciosa, de voltarmos à escola bíblica dominical. Eu oro, Deus, e peço por os nossos professores, pelos colaboradores e por cada aluno desta EBD das 8. Deus, muito obrigado, porque em meio a tantas limitações, o Senhor nos ajuda a perseverar e ajuda-nos a reconhecer que não estamos desamparados, pois o Senhor é o nosso Pai e está conosco sempre. Como é bom, Deus, sentirmos a sua presença, o seu cuidado, o seu amor, a sua proteção. Nos ajude a entender e achar o ponto de equilíbrio em nome de Jesus, Pai. Renove nossas forças, nos dê saúde física, emocional e espiritual.
Nós te agradecemos na confiança, Pai, no nome santo e sagrado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.